Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. E nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 23. João, capítulo 4, versículo 23. Todos acharam? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Amém. Vamos ler juntos? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor possa ministrar profundamente aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Que o Senhor possa levar todo pensamento neste lugar cativo à obediência de Cristo, e que cada um de nós receba aquilo que o Senhor tem para entregar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus amados, eu queria continuar seguindo a trilha da mensagem que foi trazida domingo passado. Domingo passado nós trouxemos uma mensagem à igreja, uma mensagem forte, uma mensagem para que cada um possa examinar-se a si mesmo. Nós falamos no capítulo 12 da Epístola de Paulo aos Romanos. Falamos da necessidade de transformação no meio do povo de Deus, transformação daqueles que foram verdadeiramente regenerados pelo Espírito de Deus. E esses que foram regenerados, esses experimentarão a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. O texto lido é um texto conhecidíssimo, é um texto que está nesse capítulo 4, inserido naquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. O diálogo do Senhor aqui com esta mulher é sem dúvida um dos mais profundos, pungentes e ricos das Sagradas Escrituras. Esse diálogo ele é revelador, pois fala do cerne do relacionamento com o Senhor, que é a adoração verdadeira, bem como da procura de Deus por verdadeiros adoradores. Eu queria que você hoje pedisse ao Senhor: Senhor, fala comigo, fala ao meu coração, não permita que eu saia deste lugar da mesma maneira, mas que Tu estejas ministrando particularmente ao meu coração, em nome de Jesus. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas se prostram com facilidade diante de tudo que consideram objeto de culto, e quando aquelas coisas não são objetos de culto, as pessoas fabricam seus próprios ídolos e diante deles se prostram. O pior é que as pessoas que fazem isso sinceramente equivocadas. Ontem no nosso estudo bíblico nós estávamos falando um pouco sobre isso. Nós estamos estudando a Epístola de Paulo aos Romanos e nós comentávamos a respeito disso. É muito difícil você levar uma palavra de salvação, você levar uma palavra do Evangelho para aquelas pessoas que estão cegas espiritualmente, com o seu entendimento completamente fechado para o verdadeiro Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. A grande pergunta
pergunta retórica que eu queria fazer nessa noite é: por que o Senhor procura verdadeiros adoradores? A resposta é simples: porque existem os falsos. Existem os falsos adoradores, existem aqueles que dizem adorar o Senhor, mas adoram a muitas outras coisas, a muitas outras presenças e entidades. Note que a revelação aqui foi dada por Jesus a uma mulher e samaritana. E é muito interessante isso, porque as mulheres, elas são mais inclinadas a elegerem objetos de adoração, e especialmente algumas experiências psíquicas, algumas experiências místicas. E isso não é uma crítica, eu sou mulher e sei que as coisas acontecem assim. Os samaritanos em geral, embora adorassem ao Deus de Israel, também adoravam aos falsos deuses, ou seja, prestavam um culto misto. E para os judeus, o samaritano era o pior dos pecadores, porque eles tinham uma postura dúbia em termos de fé. Então, de uma só vez aqui, Jesus ministrou a uma mulher, ministrou ao seu povo e ainda quebrou barreiras raciais, sociais e religiosas. Na opinião rabínica, os samaritanos eram espiritualmente imundos por causa do seu culto misto. Jesus aqui, ele ousa e ensina a uma mulher publicamente, mesmo essa mulher sendo uma samaritana, quando os rabinos diziam que era melhor queimar o livro da lei que ensinava a uma mulher. Jesus quebra as barreiras e essa mulher ainda se transforma na primeira missionária da história. Ela sai feito uma maluca, contando a todo mundo o encontro maravilhoso que ela tinha tido com Jesus. O Senhor é o mesmo. E Ele continua ministrando a corações receptivos a sua santa palavra. Ele continua procurando verdadeiros adoradores. Eu queria chamar a atenção da igreja e queria estimulá-los a ler tanto os evangelhos quanto o livro de Atos dos Apóstolos, mas especialmente os evangelhos que focam em Jesus, na trajetória de Jesus. Todas as pessoas que foram tocadas por Jesus, as pessoas que receberam da parte dele algum milagre, alguma cura, a salvação, essas pessoas, elas tinham uma característica comum: elas eram adoradoras. Elas, diante do Senhor, elas se prostraram. Nós fomos criados para louvor da glória de Deus. Somos essencialmente seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Nós não somos seres terrenos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Então nós nascemos para ser adoradores. O breve catecismo, ele diz o seguinte: uma das respostas é que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o nosso objetivo. Nós estamos aqui para isso. O Senhor criou um povo para louvor da sua glória. O Senhor nos alcançou para que nós nos tornássemos seus adoradores. Alguns pensadores cristãos, alguns teólogos que dizem uma coisa muito interessante. Eles dizem que adoração é o oxigênio que Deus respira. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. A palavra viva de Deus é cheia de princípios que não podem ser quebrados. Estes princípios, eles são chaves de vitória para que desfrutemos de tudo que Deus planejou e tem para nós. E uma coisa que a gente descobre é que o princípio da adoração, ele desencadeia todos os outros princípios. É o principal, é a viga mestra dos princípios: ser adoradores. Você nasceu para ser adorador do Deus vivo, do único e verdadeiro Deus. O texto lido, ele
ele faz 3 revelações, Jesus faz 3 revelações à mulher samaritana, e eu queria compartilhar essas 3 revelações com a igreja nesta noite. Primeira revelação, o Senhor diz, na parte A do versículo, que é tempo de verdadeira adoração. Ele diz, mas vem a hora, e já chegou, ele faz um jogo de palavras aqui, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Essa hora já chegou. Sabe por que chegou? Porque Jesus já veio. Ele já veio na sua primeira vinda, e ele veio para trazer exatamente essa reconciliação do homem com Deus. Essa afirmação nos dá conta que é chegado o tempo de manifestarmos a verdadeira adoração. E eu queria que você entendesse que o adversário das nossas almas, ele tenta de todas as formas roubar a adoração que é devida, única e exclusivamente ao nosso Deus. E ele faz tudo para distraí-lo, ele faz tudo para distraí-la, para roubar sua atenção, para que você não tenha aquele momento, aqueles momentos especiais na presença do Senhor. Nada substitui isso. Esse momento especial de adoração, de intimidade com Deus, onde você se prostra na presença dele, você se deleita na presença do Senhor, e ali ele comunica aqueles segredos profundos ao seu coração. Amém? O Senhor tem muitas coisas para fazer e não tem feito, porque não tem encontrado espaço nos nossos corações. Estamos ocupados demais, muitas vezes ocupados, pedindo, e o Senhor quer especialmente que nós o busquemos, especialmente por aquilo que Ele é. Jesus veio revelar o Pai e nos reconciliar com Ele, estabelecendo um relacionamento e uma comunhão estreita com Deus vivo. Isto é adoração. Jesus foi enviado, o sacrifício na cruz foi consumado e a nova aliança foi inaugurada, onde não há lugar para rituais, para cerimonialismos, mas para uma adoração relacional, verdadeira, sincera, que brota da profundidade de um coração apaixonado por Deus. Se nós parássemos hoje e perguntássemos a cada um de vocês, você é apaixonado por Deus? Qual a temperatura do seu relacionamento com o Senhor? Por favor, não me responda, não responda isso ao Senhor. Por que não temos vitórias em tantas das nossas demandas? Porque a semelhança do Israel do passado, deixamos de adorar o Senhor. Nós perdemos o Senhor de vista. Nossa religião transformou-se em atos mecânicos. Nós vamos à igreja, voltamos, nós precisamos cumprir uma agenda, nós precisamos fazer isso, muitas vezes por obrigação. E muitas vezes essas práticas devocionais, essas atitudes nossas, elas podem até servir para a igreja local, mas elas não sobem a presença de Deus. O Senhor está trazendo uma palavra viva, uma palavra que vai trazer vitória para a sua vida. Eu tenho certeza disso em nome de Jesus, e eu lhe peço, em nome do Senhor, se deixe ministrar pelo Espírito de Deus. Seguimos em nossos ativismos eclesiásticos e nos esquecemos de contemplar a majestade de Deus. As igrejas têm se transformado em clubes eclesiásticos, lugares legais sim de estar. É bom estar reunidos com muitos irmãos, eventos, isso, aquilo outro. É interessante isso, mas falta o essencial, falta o principal. Relacionamento com Deus vivo. Relacionamento horizontal da igreja, ele precisa vir como uma consequência do nosso relacionamento particular e vertical com Deus vivo. Se nós não tivermos isso, vai virar clube eclesiástico, mais nada. Amém? Amém.
Segunda revelação do texto, nós encontramos na parte B do versículo, que diz assim, diz que a única forma de adoração que Deus aceita é em espírito e em verdade. Como é que isso acontece? De que forma? O que o Senhor quer falar com isso? O que acontece na verdadeira adoração? Primeiro, o local é insignificante. O Senhor não habita em santuários feitos por mãos humanas. Neste modelo de adoração instituído por Deus, o altar é o nosso coração regenerado pelo Espírito de Deus. O Senhor tem um trono e Ele poderia colocar esse trono em qualquer lugar, mas Ele resolveu habitar no coração daquele que é abatido e contrito de espírito, daquele que se alegra, daquele que se deleita na presença do Senhor. Caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, não espiritualmente, porque nós servimos a um Deus vivo e nós precisamos focar nele. São muitas as demandas, são muitas as coisas que tentam nos derrubar e nos tirar do foco da presença de Deus. Olha, queridos, segundo lugar, segunda coisa que acontece na verdadeira adoração, o único objeto da adoração é o Deus Todo-Poderoso, que se revela através do seu Cristo. Só há um Senhor, que é Deus. A verdadeira adoração, a gente tem que parar e focar nisso. Terceiro lugar, o modo de adorá-lo é em espírito e em verdade, ou seja, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Nosso ser inteiro tem que estar prostrado na presença de Deus. São muitas as necessidades dos santos, mas a maior e a principal necessidade nós não temos satisfeito, que é a necessidade de nos prostrar na presença do Senhor. Nós precisamos reaprender a fazer isso diante de Deus. E a gente tem insistido muito nesse lugar. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai que vem em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. É o lugar do choro, é o lugar da angústia, é o lugar da entrega, é o lugar do deleite, é o lugar da busca, é o lugar de rasgar o coração na presença do Senhor. É o lugar onde nós dizemos aquilo que sentimos verdadeiramente no nosso interior. Senhor, Tu és o maior amor da nossa vida. Quando nós aprendemos a amar Jesus assim, a olhar para Ele assim, Senhor, Tu és o maior amor da minha vida, as coisas vão começar a fluir de uma maneira diferente. Às vezes a impressão que dá no meio dos crentes dos nossos dias, eu não estou falando de igreja Betel, não estou falando de igreja tal, mas eu estou falando como um todo. A grande impressão que eu tenho é como se Jesus fosse apenas um supermercado de bênção. E nós vamos passando, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, isso não quero, é obediência, isso aqui não me convém, isso aqui eu não quero, eu vou deixar, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Mas aquelas bênçãos, aquelas ordenanças que nós precisamos aprender a obedecer, porque todo adorador, ele é obediente. Amém? Terceira revelação do versículo, está na parte final. O Senhor continua procurando esses adoradores. Deus é um Deus que procura. Em todas as outras religiões, em todos os outros relacionamentos espirituais, é o fiel que vai ao encontro. Aqui não, Deus é Ele que vem. Foi Ele que mandou seu Filho. E é Ele que vem e procura adoradores. E o texto diz, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O verdadeiro adorador que adora o Senhor em espírito e em verdade, ama com amor indizível, apaixonado, e é aquele que se devota com fidelidade ao objeto de sua adoração, que é o Deus Todo-Poderoso, dando a Ele, unicamente a Ele, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Deus é zeloso e exige exclusividade na adoração.
A verdadeira adoração não é simplesmente o que fazemos, mas o que somos para com Deus interiormente. É muito interessante que muitas vezes a gente ouve o seguinte: olha, ali na igreja tem uma equipe de louvor. Como assim uma equipe de louvor? Nós temos um grupo de irmãos que louvam ao Senhor. É diferente, porque o louvor deve ser algo que você vivencie da cabeça aos pés. O louvor é uma das formas de adoração. E o adorador verdadeiro é aquele que não se prostra apenas fisicamente, numa atitude de aparente reverência, mas é aquele que tem o coração rendido, submisso e grato ao Senhor. Como o pastor costuma orar sempre, naquilo que eu sou deficiente, eu digo sempre, em tudo eu sou deficiente, eu clamo ao Santo Espírito que Ele ministre essa palavra ao seu coração. O maior desejo do meu coração é que as suas vitórias desçam, é que aquilo que tem reservado para você seja liberado e que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Mas preste atenção aos rastros de Deus. Preste atenção àquilo que o Senhor tem ministrado insistentemente ao seu coração neste lugar, em nome de Jesus. Olha, o adorador, ele tem um altar erigido no coração e presta culto ao Senhor continuamente em tudo que faz. Não pelo que ele pode dar ou fazer, mas pelo que ele é. Tudo isso é um grande desafio para cada um de nós. Não é sem razão que todas as pessoas que se prostraram diante do Senhor, não apenas exteriormente, mas sobretudo numa reverência interior, elas saíram abençoadas. O salmista, no Salmo 37, versículo 4, ele diz uma palavra tremenda sobre isso. Ele diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha só que palavra. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agradar aqui tem o sentido de deleitar-se, causar um prazer imenso, indizível. Olha que revelação tremenda essa palavra. É exatamente isto que a adoração provoca no coração de Deus: um deleite, um prazer imenso. Por isso que Ele é um Deus que procura adoradores. E o adversário, ele é tão imundo, ele é tão sujo, ele é um imitador barato das coisas de Deus, que quando ele tentou Jesus no deserto, ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Adoração é algo seríssimo. Não é à toa que o outro lá fica tentando de todas as formas angariar adeptos, arrancar das mãos do Senhor aqueles que são dele, mas ele não arranca. Ele não tem esse poder, a menos que aqueles que se dizem de Deus não sejam dele. Afinal, por que Deus procura verdadeiros adoradores? Preste atenção agora. Em primeiro lugar, porque a adoração genuína ao Senhor nasce de um coração verdadeiramente regenerado pelo Espírito de Deus e gera consequências. Que consequências são essas? Primeira, a adoração verdadeira gera obediência, que é movida pelo amor e o desejo de servir. Segunda consequência, a adoração verdadeira gera santificação, movida pelo amor e o desejo de nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Terceiro lugar, a adoração verdadeira gera oração, movida pelo amor e o desejo de ter comunhão e intimidade com o nosso Pai Celestial. Quarta consequência, a adoração verdadeira gera um coração perdoador, movido pelo amor e o desejo de liberdade. Muito crente odiando, muito crente revoltado, com mágoa no coração, com um peso no coração, e o Senhor quer dizer a você nessa noite: o Senhor quer ver você livre, em nome de Jesus. Quinta consequência, a adoração verdadeira gera louvor contínuo,
movido pelo amor e pela gratidão ao Todo-Poderoso por tudo que Ele tem feito por nós, em nós, através de nós, apesar de nós. E por último, a última consequência, a sexta consequência, a adoração gera fidelidade em contribuir para a obra de Deus, movida pelo amor e o desejo de servir e de se entregar sem reservas ao Senhor como um canal vivo da multiforme graça de Deus. Que o Senhor Ele aplique a porção dessa palavra ao seu coração e você saia daqui hoje de posse de vitória, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos dividir para orarmos uns pelos outros.